Você tem sido cuidado por Deus? Você tem experimentado esse cuidado de Deus? E essa noite eu queria desafiar você. Eu não sei se você está fazendo alguma outra atividade junto com assistir o culto. Eu queria desafiar você a não assistir o culto, a você participar, a você entrar na presença de Deus. Eu queria que você, se você está fazendo outra atividade, pare, pega um lugar confortável da sua casa e pare o teu coração, certo? Eu creio que temos tantas coisas sendo oferecidas nesse tempo e que com muita facilidade nós entramos num ativismo, numa multitarefa que perdemos a dimensão do que é estar na presença de Deus e cultuar o Senhor. Então, se você está aí, eu queria que você parasse. Eu quero orar pela sua vida. Creio que Deus tem algo muito especial para falar ao teu coração nessa noite. Fecha seus olhos aí. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos, porque eu creio que Deus tem um encontro contigo nessa noite. Deus está sim querendo que o seu coração esteja conectado com Ele. Que não seja somente uma conexão da internet, mas que seja uma conexão espiritual. Que você conecte-se com o Senhor nesse tempo, estando sensível ao que Deus quer ministrar ao seu coração. Deus amado, nós estamos aqui nessa noite. Nós separamos esse tempo de culto para estar na sua presença e poder experimentar algo muito especial que o Senhor tem preparado para nós. Abençoa, Deus, nesse tempo. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã que está no seu lar, que está no seu trabalho, independente de onde esteja, está na frente do computador, do celular ou da TV, mas que nós possamos sim estar preparados para ouvir a sua voz, para ouvir o que o Espírito Santo do Senhor quer falar aos nossos corações. Abençoa, Deus, abençoa esse tempo, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, eu tenho visto e nós estamos vivendo um tempo muito, muito diferente, um tempo de muitas incertezas, um tempo onde nós não sabemos o que vai acontecer daqui um mês, daqui 2 meses. Como é que você tem passado esse tempo? Muitos têm vivido esse momento de incerteza, descobrindo muitas coisas que nunca tinham descoberto. Muitas pessoas têm redescoberto algo que tinha ficado parado naquele tempo e de repente agora eu estou redescobrindo. Eu não sabia que eu tinha tanta ansiedade, eu não sabia que eu tinha tanto medo, eu não sabia. E aí eu começo a viver totalmente instável, olhando somente na dimensão do natural, esquecendo ou não experimentando a dimensão do sobrenatural. Queridos, quando nós olhamos o noticiário, nós não conseguimos chegar a uma conclusão. Será que vai ser daqui um mês? Será que vai ser daqui 2 meses? Quando que as coisas vão normalizar? Quanto tempo vai demorar para que eu volte a faturar? Para que eu volte a ter meu emprego? Essa semana ocorreu algo muito atípico. Queridos, eu vendo o noticiário ali, eu estou procurando ver cada vez menos. Eu procuro olhar e falar assim, não, 1, 2 vezes por dia está bom demais, certo? Mas eu não perco muito tempo e tem um noticiário que eu vejo só para, já sei o que eles vão dizer, só para dar risada. Sabe, aconteceu algo atípico, o petróleo. Então, a refinaria pagando para você comprar o petróleo. Você vai lá, compra um galão lá, ele recebe $2. Imagine você chegar, até o jornalista falando, se você chegar no mercado, leva aqui R$5 aqui para você levar 1 quilo de tomate. Certo? Porque para estocar seria muito caro. Então é um caos, é um mundo de cabeça para baixo. E como é que você está vivendo esse tempo? E nesse tempo de pandemia, nesse tempo de caos, nesse tempo do mundo totalmente atípico, inimaginável, nós estamos tendo uma oportunidade de olhar para o nosso coração e alinhar nossa visão com a visão sobrenatural do Senhor. Nós precisamos sair dessa dimensão natural, dessa dimensão de olhar somente para esse mundo natural, para as nossas limitações humanas. Nós precisamos incluir nas nossas vidas o sobrenatural de Deus. Nós precisamos incluir, entendendo que Deus continua sendo Deus.
que eles podem mudar a economia, eles podem mudar o cenário mundial, mas Deus nunca mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por quê? O sobrenatural de Deus continua agindo. E quantas pessoas perderam a visão do sobrenatural de Deus, estão olhando somente com a visão limitada, com a visão humana, com a visão muito minimalista das coisas. Queridos, nós precisamos alinhar nossa visão. Muitas pessoas estão caminhando com a visão contaminada, não conseguem tirar os olhos do caos. A mentira tem predominado nos noticiários e na mente de muitas pessoas. E hoje eu quero refletir um pouco nessa orientação que o nosso mestre deixou lá em João. Você pode abrir lá João no capítulo 3, nós precisamos olhar para a atitude do nosso coração. Jesus, ele tem um encontro com um homem chamado Nicodemos aqui, é um texto conhecido, mas eu quero trazer um destaque, ali a partir do versículo 13, eu quero trazer um destaque para o teu coração, onde Deus nos orienta a alinhar nossa visão. Nicodemos era um homem que tinha uma visão muito limitada e muito humanista. Ele olhava para a lei. Nós vamos ver como isso se desenrola nesse encontro com Jesus. Mas o texto vai dizer lá em João 3, a partir do versículo 13: ninguém jamais subiu ao céu, diz Jesus, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho, no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Queridos, esse texto ele vai relatar o encontro de Jesus com um homem chamado Nicodemos. Ele é o desdobramento de uma conversa de Jesus com Nicodemos. Quem era Nicodemos? A Bíblia descreve ele como uma autoridade entre os judeus, alguém que conhecia muito bem a lei. Ele conhecia, quando nós falamos da lei, nós estamos falando do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele conhecia muito bem a lei. Jesus estava ensinando sobre o propósito de vida para um homem que era descrito ali como um fariseu, que embora conhecesse as letras da lei, ele tinha uma visão equivocada do seu propósito. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram membros de uma seita, de um partido religioso ali, com uma ligação muito forte com os escribas. Eles queriam manter ali a pureza da religião hebraica. Quando nós falamos dos escribas, como é que funcionava? Hoje nós olhamos e às vezes nós perdemos a dimensão de entender como isso funcionava. Hoje nós podemos escrever um livro com facilidade, temos acesso a livros na internet, nós podemos imprimir na nossa casa livretos ou algum material que nós escrevemos. Naquela época, os escribas tinham que escrever as letras da lei para que ele pudesse mobiliar as sinagogas que estavam lendo, que ensinavam aquela lei. E daí os escribas, lá na frente surgem os fariseus. Os escribas eram uma profissão, aí vem os fariseus como uma organização política, alguém que vem para defender os princípios originais da lei hebraica, para manter a originalidade hebraica, não deixar ser contaminado pelo Império Romano, pelos romanos ali. Então nós precisamos entender nesse processo que Jesus estava diante de um homem que conhecia muito, mas só que não vivia. Eles eram responsáveis em guardar a lei de Moisés, mas não viviam em integridade. Veja lá, Mateus 23, Jesus vai falar assim: os mestres da lei, os fariseus, se assentam na cadeira de Moisés.
Obedeçam e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Você já ouviu esse termo? De repente você ouviu do seu pai: faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Certo? E com muita facilidade, nós temos uma geração, muitos legalistas, que falam assim: olha, aqui está dizendo isso, mas só que eu fico apontando o dedo e eu não olho para a trave do meu, eu fico apontando o dedo, apontando situações. Queridos, a visão que Jesus tinha dos fariseus era muito clara, certo? Era uma visão, entendendo que os fariseus conheciam a palavra, mas viviam de aparência. A prepotência, a arrogância era refletida a partir do conhecimento profundo da lei. Eles se achavam melhores, espiritualmente falando, porque eles conheciam a lei. Nesse tempo, nós estamos vendo que muitas pessoas, a verdadeira religiosidade está sendo demonstrada, certo? O verdadeiro caráter está sendo demonstrado. Quando nós olhamos para esse cenário de pandemia, nós podemos observar que ela está mais desencobrindo ou mostrando algo que já existia do que gerando problemas novos. Simplesmente muitos problemas estão surgindo porque essa pandemia está gerando, está trazendo à tona. Está trazendo à tona. Nós precisamos entender que, por exemplo, recebi uma mensagem essa semana do que aumentou muito números de casos de Maria da Penha. Será que os maridos se tornaram agressivos agora? Será que as mulheres se tornaram agressivas agora? Ou a confusão em casa se tornou agora? Ou é algo que já existia e que esse momento de isolamento social está trazendo à tona? Quantas pessoas estão percebendo que tinha uma religiosidade rasa? Nós precisamos alinhar a visão de Deus, entender que o Senhor está muito mais interessado do que está dentro do nosso coração do que a nossa aparência externa. Mateus 23, 27, ele vai dizer lá: ai de vocês, mestre da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como um sepulcro caiado, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. Queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, e Deus trabalhou muito no meu coração: como é que você tem vivido? Você tem vivido com uma aparência, você tem vivido intimamente com o Senhor? O teu relacionamento com Deus está sendo um relacionamento de entrega ou um relacionamento de conveniência? O teu relacionamento está sendo de amor. Você busca o Senhor porque você quer buscar, porque você quer ter experiências com Ele? Ou você está vivendo porque é legal ser evangélico, é legal porque a IBB tem tantas atividades? Queridos, para tudo, para tudo. O que Deus está colocando no meu coração, no seu coração, você que está aqui assistindo, vamos alinhar a nossa visão com a visão sobrenatural do nosso mestre. Vamos alinhar a visão. Esse fariseu Nicodemos, ele procura Jesus à noite, porque ele vê Jesus fazendo muitos milagres, ele vê Jesus operando muitas coisas ali, e ele fala assim: alguma coisa está errada. Certo, mas ele não poderia reconhecer, porque o que ele estava vendo Jesus fazer, ele não conseguia enxergar nas letras da lei. Não é porque não estava lá, porque nós temos textos messiânicos desde Gênesis, mas é porque ele, dentro do conhecimento dele, de tudo que ele conhecia, pela posição farisaica, pela posição de mestre, ele achou por bem não se expor, mas ele busca a presença de Deus. Queridos, de repente você está com medo, como esse fariseu Nicodemos estava com medo, e ele foi buscar Jesus à noite. De repente você está com medo de se posicionar ao lado de Jesus. Eu quero desafiar você, como ele foi à noite na presença do Pai. Pega a noite, vai para o teu quarto secreto na presença do Pai, se derrama diante dele. Tem pecado para confessar, vai lá, confesse. Fala: Jesus, eu quero viver um novo de Deus, eu quero viver um momento novo, eu quero entregar meu coração, eu quero que o Senhor entre e transforme a minha história. Nós precisamos se posicionar. Ele busca Jesus para tentar entender o que estava acontecendo, e Jesus, quando ele analisa aquele contexto, aquele fariseu todo conhecedor, certo? E Jesus, ele usa uma estratégia muito interessante, porque ele vai trazer um texto lá de Números, lá da lei, para poder expor e tentar explicar, e tentar mudar a visão de Nicodemos.
Sabe, quando nós olhamos nas Escrituras, nós não conseguimos identificar um texto claramente que fala da conversão de Nicodemos. Mas nós temos dois textos aqui que nos ajudam a entender que ele realmente teve a vida transformada. Lá em João 7,50, ele vai dizer que Nicodemos é tratado como um dos discípulos. E ali, quando ocorre a morte de Jesus, e José de Arimateia, ele pede para ficar com o corpo de Jesus, quem estava junto com ele? Nicodemos. Então nós precisamos olhar, e eu creio que ele se posicionou ao lado de Jesus, ele entendeu a mensagem de Jesus. E eu pergunto para você, você já entendeu a mensagem de Jesus? Você já entendeu o que Jesus representa, aquela morte e ressurreição? Você já entendeu o que é caminhar com Cristo? Você já entendeu o que é entregar sua vida plenamente ao Senhor? Eu não estou perguntando se um dia você levantou a mão no apelo da igreja. Eu não estou perguntando se um dia você veio à frente, dizendo assim, eu aceito a Jesus. Eu estou perguntando como é que está o teu coração, como é que está internamente aqui dentro. Você tem vivido como um verdadeiro discípulo? Você tem experimentado o verdadeiro discípulo? O verdadeiro discipulado? Ou você tem vivido por conveniência? E de repente até se achando bom, porque eu conheço a palavra de capa a capa. Queridos, quem conhece muito bem a palavra é Satanás. Satanás conhece também a palavra de capa a capa. Então não é o conhecimento que determina meu grau de intimidade com Deus. É como eu aplico esse conhecimento. É como eu vivo esse conhecimento, é como eu vivo esses princípios. Queridos, nós precisamos olhar para a palavra e viver com intensidade. Essa palavra não veio para nós vivermos com relativismo, para nós caminharmos na dimensão humana. E de repente vem uma pandemia, e de repente vem uma crise, eu já desestabilizo, eu já começo a cair, eu já começo a olhar para as tempestades, e tudo aquela minha fé, que parecia estar firme, você vê que era tudo palha. Tudo palha. Queridos, há 2 semanas atrás, acho que nós falávamos sobre pregar, construir a casa na rocha ou na areia. Muitas pessoas estão descobrindo que construíram a casa na areia nesse tempo. Muita gente está vendo que a base na construção da sua fé é muito frágil. Porque uma crise já me tira do centro, já me leva como uma onda do mar para lá e para cá. Esse fariseu, esse judeu, esse homem chamado Nicodemos, mestre da lei, ele vem e ele encontra com Jesus, e ele vai perceber que Jesus, ele veio com um propósito, e ele veio para mudar a nossa visão, ele veio para alinhar a nossa visão, certo? Nós, nesse tempo de crise, nós estamos vivendo certamente alguns valores e algumas convicções do nosso coração, estão sendo destacados, e nós precisamos realinhar essa visão com a visão do Senhor. Queridos, eu queria agora debruçar um pouco sobre esse texto e trazer alguns ensinamentos muito diretos para o seu coração. Deus já falou muito comigo. Deus já falou muito comigo. E eu quero que você esteja sensível para ouvir o que Deus quer falar contigo, ou continuar falando contigo. E o primeiro destaque aqui no versículo 13, eu vejo que para alinhar a visão, nós precisamos colocar Jesus no lugar certo. No lugar certo. Você precisa colocar Jesus no lugar certo na sua vida. Olha o que ele fala aqui. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus está colocando um destaque, usando um texto lá de Números 21, onde o texto relata, o povo desobedeceu, o povo começou a murmurar, começou a reclamar da comida, começou a reclamar, porque não me deixaram lá no deserto, morrer lá no Egito, trazer aqui para esse deserto para passar fome, trazer aqui para sofrer, e ele começa a desobedecer, e a desobediência gerou uma consequência. Deus vem e coloca um monte de serpentes, e as pessoas começam a morrer, mordidos por aquelas serpentes. Tem muita gente morrendo pelo Covid-19. É um cenário muito semelhante. E aquelas serpentes começam a morrer. E aí o que aquele povo faz? Aquele povo, eles reconhecem que eles desobedeceram. E eles olham para cima e falam assim: Moisés,
intercede, busca, peça a Deus que nos perdoe, peça a Deus que tire essa serpente. A hora que Moisés vai e ele intercede diante de Deus, Deus fala assim: construa a serpente de bronze, e as pessoas que forem picadas e forem mordidas e olhar para a serpente, elas não morrerão. E as pessoas ali encontraram, a partir desse texto, lá em Números, eles encontraram uma possibilidade de mudar a história, de abandonar a morte e voltar à vida, olhando para a serpente. A serpente de bronze. E o que Jesus está, ao usar esse texto, ele está falando ao coração de Nicodemos. Nicodemos conhecia esse texto. Nicodemos era conhecedor da lei. E o que Jesus nos ensina nessa visão, o que ele estava gerando para Nicodemos, assim como o povo precisou olhar para a serpente, você precisa olhar para o Filho do Homem, você precisa olhar para Cristo. Assim como aquele povo, para não morrer, para não perecer, precisou olhar para a serpente que tinha sido colocada por Deus lá, nós precisamos olhar para a cruz, onde Deus colocou Jesus lá, porque ele precisava passar pela morte e ressurreição, pela minha vida, pela sua vida. Você tem colocado Jesus no lugar certo? Você tem colocado Jesus aonde ele tem que estar na sua vida? É interessante, ali no versículo 14, ele vai usar essa questão da serpente. E quando nós pensamos assim, onde está Jesus na sua vida? Nós olhamos nas Escrituras e conseguimos identificar dois tipos de conhecimento de Cristo. O primeiro é o conhecimento dos olhos com os olhos da cadeira do natural. E esse conhecimento de Jesus com os olhos da cadeira do natural não gera transformação. Mas tem o conhecimento com os olhos da cadeira do sobrenatural. Esse vai gerar transformação. O teu conhecimento de Cristo é um conhecimento que gera transformação na sua vida, na sua família, na sua história? Ou ele é um conhecimento que não gera nenhuma mudança? Porque se não está gerando mudança em você, você está olhando Cristo somente na dimensão do natural. 2 Coríntios 5, 16, 17, ele vai dizer ali: do mesmo modo de agora em diante, ninguém mais considere do ponto de vista humano. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Não considere mais do ponto de vista humano. Não veja Jesus do ponto de vista humano. Alguém antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Abandone essa visão do Jesus histórico, que ele veio, ele viveu. Não, nós precisamos olhar, porque se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já passaram e surgiram coisas novas. Ele está colocando, fazendo um contraponto do ponto de vista humano, do ponto de vista do sobrenatural de Deus. Nós precisamos viver o sobrenatural de Deus, nós precisamos abandonar a religiosidade. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na IBB, lá em 97, e eu participava de um grupo de jovens, e nós tínhamos um grupo ali que saía nas noites distribuindo sopão, nas marquises distribuindo sopão. E tem alguns jovens daquela época que passavam, que pregavam a palavra de Deus, que tinham muito conhecimento, e eles chegavam e eles pregavam com autoridade. Só que era tudo da boca para fora, porque pouco tempo depois apareceu as oportunidades do mundo, foram para o mundão, se entregaram para a bebida, se entregaram para as drogas. E aí? Será que eles conheciam verdadeiramente a Jesus na dimensão sobrenatural ou na dimensão humana? Qual o conhecimento de Cristo? O pastor Roberto ele fez uma afirmação que eu gravei no meu coração, antes de ter filhos. Ele falou assim: gato que nasce em forno não é bolo, continua sendo gato. Filhos que nascem no lar cristão não são cristãos necessariamente, eles precisam ter um encontro real com o Senhor. Esse encontro tem que mudar a nossa vida, a nossa visão. A visão natural, ela não vai gerar transformação, a visão sobrenatural gera transformação. Então, se existe alguma coisa que você precisa... Estou tocando o celular aqui, isso aqui é uma beleza. Querido, se você tem algo que você precisa colocar diante de Deus, hoje, nesse momento, é você alinhar o sobrenatural de Deus no seu coração. No seu coração. A salvação começa uma transformação interna, que vai gerar uma transformação externa.
Muitos estão na igreja, mas ainda não experimentaram essa transformação. Queridos, um segundo ponto que eu quero destacar aqui, e o nosso horário já está avançando: alinhar a visão requer entender a real dimensão do amor de Deus. Esse texto é um texto mais conhecido das Escrituras, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Esse texto vai refletir o real amor de Deus, o amor de Deus de alguém que entregou seu Filho, de alguém que não poupou o seu próprio Filho por amor a nós. E ele vai dizer ali que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio deles. Muitas vezes a dúvida vem ao coração de muitas pessoas, porque não entendem a real dimensão do amor de Deus. O que é o amor sacrificial? O amor aonde Deus entregou o seu próprio Filho pela minha vida, pela sua vida. E o amor de Jesus como o próprio Deus, 100% Deus, 100% homem, durante os 33 anos que viveu entre nós, que também, lá naquele momento de angústia, ele: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a sua vontade. É o amor sacrificial, é por amor, e nós precisamos entender o amor de Deus. Você não se sente amado pelo Pai? Eu quero desafiar você nessa noite, falar assim: Deus, eu quero derrubar essa mentira na minha vida, porque é por amor. Eu quero sim experimentar o amor do meu Pai. O amor do meu Pai, aquele amor que te abraça, aquele amor que te protege, aquele amor que está disponível para nós vivermos uma experiência de afago, de amor, de cuidado com o nosso Deus. Queridos, nós precisamos entender que Jesus, enquanto homem, ele escolheu manter firme no propósito, por amor a mim e a você. Mas mesmo diante desse amor sacrificial, muitas pessoas caminham pela vida com uma visão distorcida do que é esse amor, distorcida do que é a graça. Confunde esse amor, um amor que gerou liberdade, confunde com libertinagem, confunde com uma graça barata, aquilo que eu vivo por conveniência. Se isso me convém, beleza; se não me convém, eu me escondo; se não me convém, eu abandono. Queridos, ou eu vivo como um verdadeiro discípulo por convicção, confiando na palavra do Senhor, dizendo assim: Senhor, eu quero viver tudo que está aqui na minha vida. Não, eu estou vivendo uma grande enganação, e essa enganação vai destruir a sua vida, porque você vai caminhar firmado em mentiras. Queridos, conhecer o real amor de Deus é muito mais do que vir à igreja, é muito mais do que assistir um culto. Jesus, ele usou a ilustração da serpente de bronze, onde muitas pessoas precisaram olhar para ser salvas, e eles desobedeceram e tiveram as consequências. De repente, você está assistindo esse culto, você errou, você pecou, bem-vindo ao time, certo? A nossa igreja é formada de homens e mulheres pecadoras. Você está tendo consequência do pecado? Muitas pessoas estão vivendo consequências do pecado, mas eu quero dizer que a graça, o amor de Jesus sacrificial, ele transformou e ele transforma a nossa história. Ele transformou a minha e pode transformar a sua. A diferença está na decisão hoje, arrependimento e mudança de vida. Como aquele povo olhou para a serpente, você precisa olhar para a cruz de Cristo. Certo? Uma segunda verdade que conseguimos identificar é que Jesus não veio para condenar, mas para termos salvação por meio dele. Veja ali no versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo no meio deles. Sabe por que muitas pessoas rejeitam a salvação? Eles rejeitam a salvação porque acham que a salvação, você aceitar Jesus, é você viver com uma lista de pode e não pode. Eu lembro eu rejeitei muito tempo. Jesus foi me apresentado, eu tinha 13 anos, e eu fui aceitar Jesus com 23. Porque o Jesus que me apresentava não era um Jesus real. Era um Jesus que ele vinha com um chicote, e ele vinha: se você fizer isso, vai para o inferno; se fizer aquilo, vai para o inferno. E ele vinha com uma lista de pode e não pode. E para mim, ser crente era aquilo. E tem muita gente que tem a visão de que ser crente é isso, é levar dinheiro para o pastor.
certo? Porque não entende a dimensão do sobrenatural do sacrifício de Cristo. Muitos amigos, quando me converti, falavam assim: ó, virou fanático, ó, parou de beber, parou de sair com a mulherada e não sei o quê. Queridos, eu não quero saber o que vocês pensam ou deixam de pensar. A hora que Jesus entrou no meu coração, eu falei: eu quero conhecer mais, eu quero conhecer mais. Eu lembro que eu falava assim: Jesus, faça essa palavra transformar a minha vida, faça essa palavra transformar a minha história. Eu estava condenado ao fracasso, mas Jesus entrou na minha vida e transformou a minha história. Queridos, eu não merecia a família que eu tenho, eu não merecia a esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho. Se fosse olhar para a minha humanidade, eu não merecia o ministério que Deus me confiou. Mas tudo isso é graça, é favor imerecido de Deus. Onde um dia eu olhei para Jesus, eu falei: esse amor eu preciso viver na minha vida. Você já se entregou plenamente a esse amor? Você já se entregou plenamente ao amor de Jesus, ao amor sacrificial do Pai? Queridos, e para fechar essa mensagem, nós vamos olhar na parte final, versículo 18 a 21, que nós precisamos alinhar a visão, andando no caminho da luz, da verdade. Veja ali no versículo 18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo. Jesus veio ao mundo, é a luz, a verdade. Mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram maus. Jesus está apresentando aqui dois caminhos. Primeiro caminho, um caminho das trevas, e o outro é o caminho da luz. Você tem andado no caminho das trevas ou no caminho da luz? Isso não tem a ver com frequentar a igreja. Isso tem a ver com a minha decisão interna. O caminho das trevas envolve uma agenda oculta, envolve uma escravidão do pecado, envolve mentiras na mente que geram prisões. Tem muita gente nesse momento de isolamento, que estava aqui louvando ao Senhor, que lia a palavra, que agora está viciado em pornografia em casa, que está olhando pornografia, que está tendo uma agenda oculta, que não está vivendo o amor, não está experimentando o melhor de Deus. Está preso na mentira das trevas, da agenda oculta. Mas quem abandona a agenda oculta, encontra o caminho da luz, da verdade. Sabe, joga fora aquela agenda oculta. Verdades na mente que levam a conhecer o verdadeiro amor. Verdades na mente que gera pedir perdão. Que não tem mais tapete para jogar nada embaixo. O tapete foi queimado. Eu vivo uma vida transparente. Eu não tenho mais mágoa. Eu não tenho mais ressentimento. Eu perdoo. Eu libero perdão. E eu vivo a verdade, a luz. Nós precisamos viver essa luz. Nesse processo, muitas pessoas estão tendo conflitos na mente. Estão descobrindo nesse tempo coisas que estavam escondidas. Muitas pessoas estão andando nas trevas, achando que estavam andando ou que estão andando na luz. 1 João 1, 6 e 7 diz lá: se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos purifica de todo pecado. Você já viu aqueles objetos onde ele não tem luz própria, mas quando tem outras luzes ele acaba iluminando. Aquele que reflete, você olha assim, você coloca no escuro, e aí ele tem algumas LEDs ali, mas é muito fraquinha, ele não tem poder para iluminar um ambiente, mas ele sai uma luzinha ali. Tem muitas pessoas que são assim, que quando se aproxima a luz, eu até reflito luz, eu reflito uma religiosidade. Puxa, eu sou crente, uau, bênção. Mas a hora que eu estou sozinho, a minha luz não reflete, a minha luz não brilha. Por quê? Porque eu estou acomodado nas trevas, eu estou preso nas trevas, eu estou preso na escuridão. O que Jesus está mostrando para Nicodemos: abandone essa escuridão. Eu quero mostrar para você uma luz que vai transformar a sua vida.
O que Jesus está falando para você nessa noite: saia dessa escuridão, saia dessa prisão, porque eu quero mostrar para você uma luz que vai transformar a sua vida. Essa luz transformou a minha e vai transformar a sua. O que te impede de você falar assim: eu quero essa luz, eu quero Jesus no meu coração, eu quero entregar e conhecer esse amor sacrificial? Queridos, abandone o seu olhar na dimensão natural somente. Você precisa trazer o sobrenatural, você precisa trazer o amor de Deus, você precisa trazer a luz de Cristo, você precisa trazer o desejo de uma entrega plena de dentro para fora. Como é que está a luz de Cristo em sua vida? Hoje você está sendo confrontado por Deus para olhar para o seu coração e avaliar como está a presença de Cristo em sua vida. Queridos, eu quero fechar essa mensagem. Eu quero fechar essa mensagem com muito temor. Você que chegou até aqui, você que assistiu, eu não sei o que Deus falou ao teu coração. Mas se Deus está incomodando, se o teu coração está queimando aí, Deus quer de você uma decisão hoje. Não importa se você está com a sua família, não importa se você está sozinho, não importa em que momento você está assistindo essa mensagem, se é de manhã, de tarde, de noite, ou se é ao vivo agora aqui durante a transmissão. Deus está falando com você. Não procrastine, não empurre com a barriga, tome uma decisão hoje. Você precisa conhecer a verdadeira luz. Você precisa conhecer o verdadeiro Jesus. Você precisa olhar para o teu coração. E eu não estou dizendo somente para alguém que nunca esteve numa igreja, que nunca levantou a mão, nunca atendeu um apelo. Eu estou dizendo para você que mesmo levantando a mão, precisa tirar as máscaras da sua vida e do seu coração. Muitas pessoas hoje estão pedindo para colocar máscara. Mas essa pandemia está sendo a oportunidade que Deus está dando de muitas pessoas tirar as máscaras. Eu vou viver sem uma agenda oculta. Eu vou jogar fora tudo aquilo que me escraviza. Eu vou jogar fora tudo aquilo que me leva para as trevas. E eu vou viver na maravilhosa luz. Deus está falando com você. Fecha seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero desafiar você. Você que está aí do outro lado da tela, você precisa alinhar a tua visão. Então coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Coloque Jesus no lugar onde ele nunca deveria ter saído. Como aquele povo precisou colocar a serpente de bronze para ser salvo, Jesus precisa estar no lugar central da tua vida e da tua história. Se você precisa alinhar a tua visão, entenda a real dimensão do amor de Deus. Jesus morreu por mim e por você. Certo? Deus enviou o seu Filho por amor a nós. Nós precisamos envolver e viver esse amor. E nós precisamos alinhar a visão, andando no caminho da verdade. Como Deus está falando ao teu coração. De repente, nesta noite, você precisa entregar a tua vida ao Senhor. Você precisa renovar o teu compromisso com o Senhor. Você precisa tomar uma decisão ao lado do Senhor. Eu quero desafiar você a fazer uma oração aí onde você está. Senhor Jesus, hoje eu reconheço que eu tenho olhado só na dimensão do natural. Eu reconheço que eu sou pecador, eu tenho andado nas trevas. Eu reconheço que eu tenho uma agenda oculta ainda na minha vida. Eu quero entregar, eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero hoje renovar o meu compromisso com o Senhor. Eu quero hoje renovar e entregar o meu coração ao Senhor. Eu quero hoje viver uma nova vida com o Senhor. Eu quero entregar a minha vida, o meu coração ao Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, se você tomou uma decisão hoje, eu quero desafiar você. Pega teu celular agora, hein? Pega teu celular agora. Vai ser disponibilizado um link agora aí. Você vai ali, clica no link. Vai aparecer ali, permitir. A hora que você clicar ali em permitir, ele vai te jogar direto para o WhatsApp. Você vai deixar uma mensagem lá, falar assim: eu aceitei, eu reconciliei. Você vai colocar uma frase, que você vai voltar já para cá, porque daqui a pouquinho nós já vamos entrar com a live do pastor Tunala. Mas eu quero te desafiar a não procrastinar essa decisão. Porque Deus falou contigo. Deus falou contigo nessa noite. Queridos, não adie uma decisão. Esse tempo é um tempo de você alinhar a tua visão com a visão do nosso Mestre, de Cristo Jesus, que entregou a vida pela minha vida, pela sua vida. Tire os olhos do caos, coloque os olhos na cruz. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe
a sua decisão.